Hoje eu quero que todos vocês façam uma reflexão sobre você mesmo. Porque você já parou para pensar no absurdo que é um país onde tem gente fazendo fila para receber osso, ou teve gente até também na fila de um cuscuz, tava na carrinho de mão o cuscuz, e percebendo que está escolhendo errado. Tem gente que não está escolhendo no que vai comer. E isso é tão preocupante, e isso é tão tristeza que quando você pensa sobre isso, e vamos discutir sobre isso, você olha e para, pô, por que chegamos num país onde a parte de cima ali, Maranhão, é tão pobre, porra, onde 60, 70% da população come e as outras 40 até 45% ali não come. Então tem brasileiro esperando a sobra da carne, porra, pra levar pra casa. Enquanto alguns reclamam que a comida está cara, tem família contando moeda para um pacotinho de arroz. Tem gente fazendo uma refeição com cuscuz porque é o que cabe no bolso. E o mais assustador não é apenas existir pobreza, mais assustador é quando a pobreza começa a aparecer normal. Quando a gente vê uma pessoa empurrando uma carroça de mão, vendendo alguma coisa na rua, tentando ganhar o pão, mas simplesmente passar por como ela passa por aquilo, porra, como uma passagem no tempo. Quando alguém fala que está passando fome e a resposta é assim mesmo, você fica, porra, como é assim mesmo, porra? Não é assim mesmo, temos que mudar, porra. Temos que fazer algo diferente, temos que revoltar, porra. Nos outros países, a gente viu que teve uma guerra. E no Brasil foi o único país que não teve guerra. Desde a colonização lá dos portugueses, não existiu guerra. Teve a guerra lá de Tiradentes, mas só, porra. Nem teve uma guerra mesmo. De você chegar, porra. Porra. Não existe, porque esses políticos pegou a consciência de vocês. Pegou, pô. Vocês são um animal castrado. Essa é a realidade dos brasileiros. Ah, e por que você não vai na rua gritar? Pô, eu ia. Vamos 10 pessoas, eu e você, e vamos. Vamos gritar na rua, pô. Vamos pra Brasília, eu e você. Bora, mas você tem medo, pô. É isso. E não deveria ser assim, porra. Não deveria. Um país não pode se acostumar com pessoas sobrevivendo. Sobrevivendo não é viver. Talvez a pergunta mais difícil não seja por que existem pessoas pobres. A pergunta é porque mesmo vendo tudo isso, continuamos cometendo os mesmos erros. A gente reclama da política, reclama do governo e reclama dos impostos. O Brasil é o mais país do mundo que tem mais impostos. Você parou pra pensar nisso? 95 impostos, porra. Puta que pariu. Nem os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 5. 15, porra. Não é 5, é 5 mesmo. 15 quem tem é a China. Onde tem preços altos, salários baixos pra caralho. E pouca refeição pras pessoas. Refeição tem muito, né? Mas o salário baixo pra caralho, porra. Hoje você não faz uma compra de 1.000 conto, não, porra. Carrinho cheio, né? Passa de 1.000 conto. E muita gente repete sempre as mesmas escolhas. Mesmo estando nessa mesma merda. Defendendo políticos, como se estivesse defendendo futebol. Briga com amigo, briga com familiar. Briga com as pessoas da internet. É capaz de levar um tiro pro político e depois volta pra casa e reclama que a própria vida não muda. Olha o tamanho da contradição dessa pessoa. A pessoa está sofrendo, está endividada, está sem perspectiva de vida, está vendo o dinheiro desaparecer assim, ó, mas continua tomando decisões baseadas em emoções, promessas e paixão política. E não em resultado. Isso não é sobre direita e não é sobre a esquerda. É sobre partido. É sobre parar de aceitar o brasileiro precisa escolher entre comer ou pagar conta. É sobre parar de tratar a miséria como se fosse destino. Porque pobreza não deveria ser uma identidade. Pobreza não deveria ser uma condição que uma pessoa pudesse superar. Mas como alguém vai superar a pobreza se nunca teve acesso a uma educação que realmente prepara para a vida? No Brasil a gente não tem.
um estudo em economia, a gente não tem um estudo real da economia do Brasil, a gente não tem, pô, matéria de economia. Era pra ter desde a quinta série, o estudo de economia. Uma matéria lá explícita. E não tem, porra. A gente tem até a mesma coisa. Desde quando eu era moleque, é a mesma matéria. E como vai construir um patrimônio se passa o mês inteiro tentando sobreviver? Como vai empreender se qualquer emergência destrói tudo que conseguiu juntar? Como vai pensar no futuro se presente já está sufocando? E aí acontece uma coisa perigosa. A pessoa começa a acreditar que não existe saída. Começa a acreditar que nasceu para ser pobre. Que nasceu para sofrer. Que dinheiro é coisa de rico. Que sucesso é sorte. É um pouquinho de sorte, tá? E quem venceu teve ajuda. E quando alguém tenta mudar de vida, muitas vezes é o próprio pobre que tenta puxar o outro para baixo. Para que você quer isso? Você está se achando. Isso não é para você. Escutei muito isso. Isso não é pra você. Escutei essa porra. Escutei. Muito antes mesmo, de abrir minha empresa, eu escutei. Isso não é pra você. E assim uma geração passa para outra, mesmo pensamento, mesma mentalidade e os mesmos erros, as mesmas dificuldades e as mesmas dependências. Porra, que loucura. E o ciclo continua e não para. Mas existe uma coisa que ninguém pode fazer por você, é pensar. Teve um cara que foi preso, um negro que foi preso, no tempo do bigodinho, do bigodão. E aí ele falou: vocês podem tomar minha liberdade, vocês podem tomar tudo de mim, mas você nunca vai tomar isso aqui de mim. E foi daí que ele teve a fuga maior história do mundo, e até hoje o cara é reconhecido, me esqueci o nome do cara. E ele conseguiu libertar vários negros da prisão que tava lá. E várias pessoas saíram. Por quê? Mentalidade, porra. Foi por causa da mentalidade. Você precisa começar a questionar político, questionar o sistema, questionar a sua própria vida, questionar promessas, mas principalmente questionar as suas próprias escolhas. Porque não adianta reclamar de falta de dinheiro enquanto gasta tudo aquilo que ganha para impressionar pessoas que nem se importam com você. Não adianta reclamar que está pobre enquanto pessoas oram consumindo conteúdo que não acrescenta absolutamente nada na vida. Não adianta reclamar que não tem oportunidade enquanto não aprende nenhuma habilidade nova. Não adianta esperar uma vida diferente, repetindo exatamente os mesmos hábitos todos os dias. A mudança começa quando você percebe: talvez eu também esteja fazendo parte do problema. E admitir é isso que dói, mas também liberta. Porque se tudo é culpa dos outros, você não pode mudar nada. Mas se você perceber que algumas coisas e escolhas são suas, você recupera o controle. O Brasil tem milhões de pessoas, milhões de trabalhadores, pessoas que acordam cedo, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, pessoas que vendem na rua, que carregam mercadoria, que trabalham de sol a sol, trabalham na sombra também, que faz comida para vender, que limpam a casa, faxineira, que constrói casas, pedreiro, que dirigem, motorista do Uber, que entregam, entregada da 99 do iFood, que faz o país funcionar. E mesmo assim, muitas delas continuam sem conseguir construir uma vida digna. Isso deveria incomodar todos nós. Não deveria ser normal encontrar uma pessoa procurando comida no lixo. Não deveria ser normal ver alguém trabalhando o dia inteiro e ainda não conseguir alimentar a própria família. Não deveria ser normal uma mãe escolher qual filho vai comer primeiro. Não deveria ser normal alguém comemorar porque conseguiu levar um pouco de comida para casa. E talvez o maior perigo seja justamente esse. Quando o absurdo vira rotina, quando a fome deixa de chocar, quando a pobreza deixa de revoltar, quando a gente olha e simplesmente continua andando, porque um povo que se acostuma com a própria miséria pode começar a defender aquilo que mantém nela. E é aí que precisamos parar de discutir apenas quem está certo, parar de procurar um salvador, parar de acreditar que o político vai aparecer e resolver as nossas vidas. Nenhum político vai trabalhar 8 horas no seu lugar. Nenhum político vai estudar no seu lugar. Nenhum político vai controlar os seus gastos. Nenhum político vai construir sua disciplina. Nenhum político vai decidir o seu futuro. O governo tem responsabilidade? Claro, porra. Mas nossa vida também existe responsabilidade individual. E quando a gente continuar transferindo
toda a responsabilidade para alguém, continuaremos esperando alguém vir nos salvar. Talvez seja justamente essa espera que esteja mantendo tanta gente parada. Você não precisa aceitar a pobreza como destino, porra. Você pode começar pequeno, aprender uma profissão, abrir um pequeno negócio, guardar R$ 100, investir, estudar, aprender a vender, aprender uma habilidade nova, um inglês, espanhol, parar de gastar para parecer rico, começar a construir um patrimônio em silêncio, porque talvez você não consiga mudar o país inteiro, mas pode mudar a história da sua família e também das pessoas em sua volta. Enquanto a pessoa muda a história da própria família, ela quebra o ciclo. Aquele filho cresceu vendo o pai estudar. Aquele filha cresce vendo a mãe aprender a empreender. A próxima geração aprende a administrar o dinheiro, aprende a pensar, aprende a questionar, aprende que pobreza não precisa ser herança. E talvez seja assim que uma sociedade realmente começa a mudar. Não quando todo mundo encontra alguém para culpar, mas quando as pessoas começam a assumir responsabilidade pelo que conseguem controlar. Porque o problema não é apenas existir uma fila de ossos. O problema é quando essa fila existe e a nossa consciência já não sente nada. O problema é quando alguém está com fome. E a nossa maior preocupação é discutir política na internet. O problema é quando uma família está lutando para sobreviver. Nós estamos ocupados demais defendendo os políticos que nem sabem que existimos. Talvez esteja na hora de parar de escolher lados e começar a escolher resultado para repetir discursos. Parar de repetir discursos e começar a fazer perguntas. Parar de acertar promessas e começar a cobrar resultados. E principalmente, parar de ensinar para nossos filhos que eles precisam simplesmente aceitar a vida que receberam. Porque nascer pobre não é escolha, mas é aceitar que seus filhos também nasçam sem esperanças. Isso é uma história que nós podemos tentar mudar. E se você está vendo isso agora e pensar, mas eu sou pobre, o que eu posso fazer? Comece pelo que está nas suas mãos. Aprenda, trabalhe, economize, crie e venda. Venda te deixa rico. E estude. Erre também, se possível, errar, e tente de novo. Pare de gastar energia tentando provar para os outros que você venceu. Use essa energia para realmente vencer. Porque no final, não importa quantas vezes você reclamou da pobreza, importa quantas vezes você tentou sair dela. E talvez o primeiro passo para mudar uma vida seja simplesmente parar de acreditar que ela nunca vai mudar. Profundo. Tão profundo como minha chibata entrando. É isso, rapaziada. Quero que vocês mudem seu pensamento, Para de ser gado. Para de ser animal de estimação de político. E pense em si, em cuidar da sua família. Distribuir também o que você conseguiu ajudando outras pessoas. Que Deus abençoe cada um de vocês. E esse ano é o ano de mudar. Vamos pra cima. É sem edição, eu quero que se foda tudo.